Olá, tudo bom? A gente vai estar falando sobre a disciplina de fertilidade e a gente vai estar explicando sobre os micronutrientes catiônicos. O grupo é composto por mim, Lucas Parmegiani, Lucas Gonçalves Luna e Thaís Almeida. Oi, gente, meu nome é Lucas Luna e eu vou começar com os micronutrientes. Basicamente, a planta como ser vivo depende de alguns elementos para se manter saudável e completar o seu ciclo. Os micronutrientes, ela precisa de menor quantidade, mas a falta dele vai acarretar em algumas perdas na produtividade. Os essenciais é o zinco, cobre, ferro, manganês, molibdênio, boro e cloro. Ela não consegue completar o seu ciclo sem esses elementos. Temos também alguns que são benéficos, como sódio, cobalto, silício e níquel, que eles vão atuar, por exemplo, ajudando na parede celular, no crescimento do grão, na parte da defesa da planta. O teor inadequado dos micronutrientes não só tem efeito direto sobre o desenvolvimento da cultura, mas também pode reduzir a eficiência do uso de fertilizantes contendo macronutrientes. Como mencionado, o nível adequado dos micronutrientes auxiliam na obtenção e absorção do nitrogênio e do fósforo, que são macronutrientes. Além disso, algumas pesquisas recentes sobre fisiologia indicam que os micronutrientes desempenham um importante papel na resistência a estresses abióticos e bióticos, no caso resistência a doenças e pragas. E as razões e as consequências disso só agora estão se tornando claras. Nesse slide eu vou focar um pouquinho no nosso tema, que é micronutrientes catiônicos. São eles: níquel, zinco, cobre, ferro e manganês. Como o nome já diz, possuem cargas positivas e todos são íons metálicos. A principal função seria a questão enzimática, como componente ou cofator, e até mesmo estando presente em algumas moléculas, que é o caso da clorofila, que tem o ferro. Algumas plantas vão necessitar um pouco mais e algumas um pouco menos desse nutriente, só que ele não é dispensável, ele é necessário para muitas funções na planta. Quando eu tenho a falta, eu vou ter alguns sintomas visuais. Quando eu tenho um excesso muito grande, que a planta absorve muito, ela elas vão apresentar alguns sintomas, como amarelecimento, pode ter uma folha um pouco mais dobrada, uma clorose, uma necrose, dependendo do nutriente que estiver em falta. Em relação a pH, quando o pH sobe muito, fica muito próximo do básico, a disponibilidade dele para a planta vai cair. Ou seja, eu até podia ter no solo, mas a planta não vai conseguir absorver esse nutriente. Nas nossas áreas agricultáveis, como o pH ele é corrigido, eu posso ter uma falta desses nutrientes lá. E a planta, depois que ela já está com falta, não pode mais suprir ele. Existe a possibilidade de fazer uma adubação foliar. Bom, agora eu vou estar falando sobre as principais funções dos micronutrientes catiônicos. Como mencionado anteriormente, os micronutrientes catiônicos, que são os íons metálicos, eles agem principalmente na ativação de enzimas. As concentrações mais baixas dos micronutrientes refletem em sua função como constituintes de grupos prostéticos em metaproteínas e como ativadores de reações enzimáticas. Sua presença em grupos protésticos permite que eles catalisem processos redox por transferência de elétrons, principalmente os elementos de transição, que são o ferro, o manganês e o cobre. Os micronutrientes também formam complexos enzimáticos ligando as enzimas ao substrato, por exemplo, o ferro e o zinco. Assim como vocês podem observar na imagem do bloco de proteína, junto com o micronutriente, vai estar ativando a enzima, além de algumas enzimas e os respectivos micronutrientes envolvidos em sua ativação, como por exemplo a redutase do nitrato,
com o molibdênio, a desidrogenase glutâmica com o cobre, a fosfolipase com o manganês, a citocromo com o ferro, a fosfolipase do amido com o boro e a sintase do triptofano com o zinco. Ou seja, elas fazem parte da ativação de enzimas que são de suma importância para o metabolismo das plantas. Bom, dando continuidade às principais funções dos micronutrientes catiônicos, atualmente também se sabe que vários micronutrientes como manganês, zinco, cobre estão presentes nas isoenzimas superóxido dismutase, as quais agem como sistema de varredura para erradicar radicais de oxigênio tóxicos, de modo a proteger as biomembranas, o DNA, a clorofila e as proteínas. Essas espécies reativas de oxigênio são os eros, e eros são geradas em grande quantidade durante o estresse oxidativo, condição em que são afetadas moléculas como proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Esses eros, que são espécies reativas de oxigênio, são moléculas instáveis e extremamente reativas, capazes de transformar outras moléculas, as quais colidem. Agora eu vou estar falando sobre as diferentes concentrações de micronutrientes em tecidos vegetais, em diferentes culturas, como milho, beterraba, soja, trigo e arroz. Aqui essa tabela ela mostra o local onde foi feita a análise do tecido vegetal, que no caso seria o órgão e o estágio de crescimento. E ela mostra os teores, que é tanto ele é mensurado tanto como parte por milhão ou por miligrama por quilo. Como são micronutrientes, ou seja, a planta ela vai estar precisando desses nutrientes em baixas concentrações. E em altas concentrações, eles podem estar sendo tóxicos. Um exemplo aqui como o cobre, como vocês podem observar. No caso do cobre, para estar ocorrendo a deficiência, menos que 5 mg por quilo, ela já pode estar ocorrendo a deficiência. Em folhas maduras recentes, no caso da soja, seria menos que 10 mg. E no caso do trigo, no colmo, 8 mg. Já no caso do ferro, normalmente é mais difícil ocorrer a deficiência de ferro nas culturas, devido aos processos de formação do solo, que no caso o ferro, ele tem altos teores, tem bem mais teores no solo do que os outros micronutrientes. Já no caso, por exemplo, aqui do zinco, no caso do trigo seria menos que 15 e também no caso do milho, para o crescimento de 8 a 30 centímetros do trigo, e no milho, para o estágio vegetativo, seria ideal até 15 miligramas por quilo. E no caso do arroz irrigado, o vegetativo seria menos que 20 miligramas, já estaria expressando a deficiência. E o suficiente, como vocês podem observar, sempre varia entre de 5 a 30, por exemplo, no caso do cobre. E no caso do manganês também, seria cada cultura, ela é mais responsível ou não, como vocês podem observar, diferentes valores, alguns respondem mais, outros menos. E aqui também no caso do zinco, como vocês podem observar, há diferentes valores, mas todos eles menos que 15 não há, para o caso do zinco. Bom, para quem quiser consultar esses valores, eles estão presentes no Manual Internacional de Fertilidade do Solo, disponibilizado para a professora na página 91. Bem, aqui eu vou dar enfoque maior na remoção pelas culturas desses micronutrientes. Vou focar em algumas que eu achei um pouquinho mais importante, e no caso, os micronutrientes que eu vou focar vai ser o ferro, o cobre, o manganês e o zinco. No caso do arroz, na produção de 5 toneladas, eles vão remover 20 gramas de cobre, 810 de ferro, 600 de manganês e 215 de zinco. Pegando milho, na produção de 4 toneladas,
ele vai remover de cobre 20 gramas, 120 de ferro, 36 de manganês e 60 de zinco. Caso do algodão, produzindo 2,5 toneladas. A cultura vai remover 110 gramas de cobre, 140 de ferro, 190 de manganês e de zinco 480 de zinco. Na produção da batata, em 20 toneladas eu vou remover pela cultura 110 de cobre, 715 de ferro, 170 de manganês e 240 de zinco, para terminar com a cultura do tomate. Produzindo 48 toneladas, vai ser removido, em média, 60 gramas de ferro, 60 gramas de cobre, 535 de ferro, 95 de manganês e 60 de zinco. Ou seja, podemos ver que, apesar de ser culturas diferentes, a quantidade absorvida pela planta é pequena. Não quer dizer que é indispensável. A planta precisa desses elementos na composição dela, até porque ela tem alguns processos metabólicos, que é onde que vai ser a atuação maior desses nutrientes. Bom, quanto à disponibilidade desses micronutrientes, eles ocorrem em teores muito baixos no solo, e a quantidade total varia com o material de origem e o grau de intemperização dos solos. Solos derivados de basalto são mais ricos em micronutrientes que os derivados de arenito. E quanto aos fatores, né? Os fatores são as características do solo, a textura e mineralogia, o teor de matéria orgânica, que devido à carga negativa da matéria orgânica, ela consegue reter mais, né, esses micronutrientes catiônicos, por eles terem cargas positivas, né? Ele vai unir, né, e vai formar quelatos que vão estar disponibilizando esses micronutrientes aos poucos no solo. Umidade também é outro fator muito importante, né, que também no solo, que se tiver uma grande umidade, no solo vai estar formando hidróxidos, e eles são tóxicos para as plantas, né? Então também não é muito interessante essa alta umidade no solo. E outro fator também que influencia drasticamente também na concentração desses micronutrientes é o pH, e mais para frente a gente vai estar abordando, né, o pH mais de forma isolada para estar explicando por qual motivo, né? E condições de oxirredução e interação entre nutrientes também são fatores que podem estar alterando a disponibilidade dos micronutrientes no solo. Bom, o pH do solo ele afeta consideravelmente a disponibilidade dos micronutrientes. Em geral, a disponibilidade diminui à medida que o pH aumenta, com exceção do molibdênio e do cloro. Sob condições de pH muito ácido, alguns micronutrientes podem tornar-se suficientemente solúveis para serem tóxicos para as plantas. O manganês, por exemplo, pode inibir o crescimento radicular em alguns solos ácidos. A calagem adequada destes solos para elevar o pH é próximo de 6, 6,5, 6, que reduz o perigo de toxidez. À medida que o pH se eleva através da calagem ou naturalmente, aumenta as chances para a ocorrência de deficiência de micronutrientes. Bom, quanto à disponibilidade dos micronutrientes em relação ao pH, como esse gráfico mostra, à medida que o pH fica ácido, há uma maior disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco. E à medida que o pH aumenta, essa disponibilidade desses micronutrientes vai diminuindo. E ao contrário do molibdênio e do cloro, né? Mas no caso para fins práticos, né,
considera-se a faixa de pH entre 6 e 6,5 adequada para a maioria das plantas cultivadas no Brasil. E dentre os vários efeitos da calagem em solos ácidos, destaca-se o aumento da disponibilidade da maioria dos nutrientes essenciais para as plantas. Às vezes, devido à calagem, né, e os processos, né, de correção do solo, às vezes nas camadas superficiais pode ocorrer uma certa deficiência desses micronutrientes devido ao excesso de calagem, né, que devido ao aumento também do pH vai estar diminuindo a disponibilidade desses micronutrientes, que são eles o ferro, o cobre, o manganês e o zinco. E assim como mencionou ali no texto, né, a faixa ideal para o cultivo da maioria das plantas seria entre 6 e 6,5. Bom, agora falando sobre a absorção dos micronutrientes, sob condições de campo, o suprimento de micronutrientes para as plantas ocorre principalmente a partir da absorção do polo solúvel em água, da rizosfera, né? Rizosfera que é aquela parte próxima, né, em volta ali das raízes, né, onde tem uma maior concentração de nutrientes e de micronutrientes. E a menos que haja um suprimento para as folhas por intermédio de aplicação foliar. Bom, o polo da rizosfera é reabastecido por fluxos de nutrientes por meio de fluxo de massa e de difusão, sendo que o de difusão é o que traz maior contribuição para a maioria dos micronutrientes. No entanto, para a maior parte dos solos agricultáveis, o suprimento de espécies inorgânicas solúveis de micronutrientes a partir deste polo, né, insolúvel, incluído reabastecimento por fluxo de massa, é muito menor, né, é muito mais baixo do que o necessário para satisfazer as necessidades da planta, para o seu ótimo crescimento e desenvolvimento. Bom, nessas imagens, né, mostrando a primeira imagem, é uma apresentação esquemática, né, do movimento dos micronutrientes para a superfície das raízes, né, sendo que o número 1 ele representa o fluxo de massa, né, que pode estar trazendo, né, pode estar fazendo o transporte desses micronutrientes. O número 2 seria o processo através da difusão, né, que seria aquele que em curtas distâncias, né, o que estiver mais próximo das raízes. E o número 3 seria a forma do transporte, né, principalmente através do xilema, né, que esses micronutrientes são transportados das raízes para a parte aérea. Bom, quanto aos gradientes, né, que podem estar alterando essa absorção ou aumentando ou diminuindo, são as concentrações do nutriente, né, o pH, potencial redox e os exudados. Também tem a atividade microbiana, né, e os micro-organismos infectantes da rizosfera, que são as micorrizas e as ectomicorrizas. Bom, agora em relação ao transporte, né, desses micronutrientes na membrana, há várias formas, que posteriormente a gente vai ter algumas imagens para poder estar ilustrando de forma melhor e mais evidente como que ocorre. Esses transportadores de membrana podem ser caracterizados como bombas, carregadores ou canais dirigidos por hidrólise de ATP ou um gradiente de prótons. Além disso, o movimento dos micronutrientes pelos transportadores da membrana é feito principalmente na forma catiônica, com exceção da absorção de ferro por gramíneas, no caso, né? Nas quais uma forma quelada atravessa a membrana plasmática. Os transportadores podem ser agrupados naqueles de alta ou baixa afinidade com a regulação geral complexa, como indicado pela absorção de ferro nas raízes de espécies não gramíneas. Além desses transportadores na membrana plasmática das células de córtex da raiz, incluindo os pelos radiculares, há inúmeros outros transportadores que são ainda menos pesquisados em nível celular. Na discussão a seguir, serão considerados os aspectos mais importantes para a mobilização e para a absorção e aquisição dos micronutrientes individualmente. Bom, como na imagem, os tipos de transporte eles podem ser uniporte, simporte e cotransporte.
E também através das bombas, né, que são tanto a ATP-Pase, né, que é uma bomba de hidrogênio também, e de canais de íons também, no caso, que também vão depender muito da questão do pH. E na outra, mostra a imagem, né, mostra o tecido em que as proteínas carreadoras, né, as proteínas transportadoras de nutrientes. Dando continuidade, aqui eu vou dar um pouco mais importância à diagnose visual. Aqui eu tenho uma chave simplificada. Quando eu tenho que o sintoma aparece na folha velha, que já está desenvolvida, se forma de clorose internerval ou em manchas, eu posso confiar que pode ser o manganês ou até mesmo o magnésio. Se essa necrose é internerval ou em manchas, ela pode ser tanto manganês novamente como magnésio. Quando é na folha nova, gemas apicais ou mesmo ápice, se for clorose uniforme, vai ser ou ferro ou enxofre. Internerval em manchas, pode ser tanto zinco quanto manganês. Quando tem a forma de necrose ou clorose, pode ser cobre, boro e até mesmo cálcio. Em questão de deformação, molibdênio, zinco e boro. Dando enfoque à deficiência de zinco. Ele é muito importante para as proteínas e também na parede celular. É essencial para a ativação de certas reações metabólicas, como por exemplo na produção da clorofila. Na interação entre nutrientes, quando eu tenho no solo uma quantidade muito alta tanto de fósforo quanto de cálcio, a planta pode até ter no solo o zinco, mas a absorção vai ser muito baixa, ou seja, eu tenho muito fósforo e muito cálcio. A planta vai absorver mais esses dois nutrientes e o zinco vai ficar como deficiário na planta. Aqui nós temos sintomas visuais da deficiência de zinco no milho. Na primeira foto é bem visível algumas faixas mais amareladas entre as nervuras da folha do milho. Na segunda foto também. A questão é que na segunda foto está na lavoura e nós temos várias plantas de milho com esse sintoma de amarelecimento da planta. E algumas faixas que vão seguir a nervura central. Focando no cobre, na deficiência do cobre. Ele é importante em processos como a fotossíntese, respiração e desintoxicação de radicais superóxidos e também na lignificação. Os sintomas mais previsíveis seria a clorose, que é a deficiência da clorofila, que vai deixar a folha mais pálida ou amarelada. Nas folhas jovens, elas podem murchar e tornar-se quebradiças. Pode levar também a leve inclinação de pecíolos e talos. Principais causas: correção por calcário, ou seja, eu aumentei o meu pH e por mais que eu tenha o nutriente no solo, para a planta ele não está disponível. Uma segunda causa são áreas pobres em matéria orgânica. Eu não vou ter então a entrada desse nutriente pela matéria orgânica, que é basicamente o caso do cerrado, onde tenho pouca entrada da matéria orgânica. Nessas imagens eu tenho como sintomas a clorose na folha da soja, que vai começar a partir das nervoras. Tenho duas imagens bem semelhantes, mostrando a mesma coisa, o amarelecimento da folha.
Aqui nós temos a deficiência de ferro. Os sintomas são bem parecidos com os anteriores também, mas vão aparecer nas folhas mais jovens. E são caracterizados pela clorose, ou seja, o amadurecimento das folhas superiores, com nervoeira central ou nervoeira secundária das folhas permanecendo verde. Então, quais são as causas da deficiência de ferro? Pode ser tanto o excesso de fósforo no solo, que é aquela interação de nutrientes no solo. Quando eu tenho muito fósforo no solo, eu posso criar uma deficiência nutricional de ferro na planta. Um pH muito alto, combinado com alta dosagem de calcário também, e até mesmo baixa quantidade de matéria orgânica no solo. São algumas das formas que eu posso estar induzindo essa deficiência no solo para a planta. Aqui embaixo eu tenho um experimento, que eu tenho aqui na figura A comparação das plantas, uma completa que é o primeiro vaso, e o segundo vasinho aqui com uma deficiência de ferro. Em B eu tenho aqui bem marcado esse contraste entre a nervura e o amadurecimento do limbo foliar. E em C ocorreu até o escurecimento da folha pela falta do ferro. Aqui eu tenho mais sintomas na figura 22. É o caso da soja, que a indução da deficiência ocorreu pelo excesso de cobalto que foi aplicado no tratamento de sementes, o que gerou esse sintoma na soja. Na segunda figura aqui, eu tenho a deficiência no mamoeiro. Eu tenho a folha que eu tenho todos os nutrientes, e eu tenho na segunda folha da parte superior a omissão do ferro e a evolução. Eu tenho um contraste bem claro do mamoeiro, aqui as nervuras mais verdinhas e o limbo foliar mais amarelo. Até chegar a uma situação que começou a escurecer a folha da planta, até uma necrose. Como o manganês também é um micronutriente importante nas questões das enzimas da planta, quando tem a falta dele, eu vou ter que algumas reações metabólicas vão ser afetadas, entre elas a produção de clorofila. E alguns sintomas que eu vou ter vai ser redução do crescimento das raízes, vai atingir mais as folhas jovens e intermediárias. Sintoma principal é a clorose entre as nervuras e pode também aparecer manchas necróticas. Como os sintomas de deficiência de zinco, ferro e manganês é muito semelhante, o recomendado é que você faça uma análise de solo para ter certeza ou até mesmo começar a especular o que está acontecendo na sua região. Aqui eu tenho uma imagem do experimento também, e podemos ver que é muito semelhante esses sintomas de deficiência, o que pode levar a se confundir o que está acontecendo, o que está faltando, ou o que a planta não conseguiu absorver ainda. Aqui eu tenho uma pequena tabela, que é um resumo do conteúdo de alguns micronutrientes em 518 amostras coletadas da superfície de solos virgens do Cerrado, no Brasil Central. Vai estar disponível para quem quiser dar uma olhada. Temos níveis críticos, baixo do nível crítico, um intervalo e uma questão no valor médio necessário para a planta. Aqui nós temos as referências bibliográficas, que foi o AgroLink, a Embrapa, a Ihara, o Plantix, Laborsolo e também o Manual Internacional de Fertilidade, disponibilizado pela professora. Estamos abertos a questionamentos. Podem chamar pelo WhatsApp se precisar de ter alguma informação esclarecida. E eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção.
E se cuidem aí, tá bom? Usem máscara e passem álcool gel.